de Ministério. Eu li ele, eu acredito que em 2012 ou 2011, no seminário, como um dos livros exigidos de uma das disciplinas que eu cursei. E quando foi cogitada a possibilidade de eu ser pastor aqui, foi o livro que eu peguei para reler. E inclusive, até mesmo antes, quando eu estava ensinando os alunos no Instituto e alguns deles se preparando para ir para o ministério, eu até recomendei, não entre no ministério sem antes ler este livro aqui, porque é um livro de extrema importância na forma de nós percebermos como a igreja deve funcionar, como a igreja deve. E aí nós não estamos falando a respeito de governo de igreja. Nós temos falado até aqui na nossa escola dominical a respeito de governo de igreja, da liderança da igreja. Falamos um pouco sobre diáconos também. Falamos um pouco sobre o serviço dos santos, né, a diaconia. Foi o último estudo que nós tivemos. Falamos sobre disciplina na igreja. E agora nós queremos discutir a respeito do ministério de todo cristão na igreja. Então, esse livro é um livro a respeito do ministério de discipulado. E é uma concepção de discipulado talvez diferente da que nós estamos acostumados a ouvir. Quando nós pensamos na palavra discipulado, nós pensamos imediatamente naquele período de algumas semanas ou alguns meses em que nós ensinamos as doutrinas básicas para um novo convertido. Então, normalmente a palavra discipulado traz essa ideia na nossa cabeça. Mas o fato é que o discipulado é a vida cristã, é toda a vida cristã. Ele dura desde a nossa conversão até a consumação dos séculos. Nós somos discípulos e discipuladores uns dos outros. E a ideia desse livro, desse estudo a respeito de como a igreja deve funcionar, é essa. Então, o título do livro já traz a ideia do que é a igreja. Quando nós pensamos num jardim, existem alguns tipos de plantas que a gente chama de trepadeiras, né? Aquelas plantas que se enramam e você talvez até cultiva uma na sua casa, algum tipo de trepadeira. A palavra videira, a videira é um tipo de trepadeira, de planta que você precisa guiar o crescimento dela. Se você deixar simplesmente ela se espalhar, ela vai crescer de forma descontrolada, né, e vai acabar se espalhando pelo chão. Você precisa moldar o crescimento disso, e a gente usa treliças, que são estruturas de madeira. Você já viu talvez naqueles jardins, aquelas madeirinhas cruzadas assim, o que a gente chama de treliça. É uma estrutura para nós guiarmos o crescimento de uma determinada planta. E aí as pessoas às vezes até criam paredes vivas, né, de trepadeiras, colocam essa treliça e guiam a videira ou a trepadeira para que ela possa cobrir toda aquela parte. Mas, à medida que a planta cresce, você precisa talvez aumentar um pouco a treliça. Ela passou da treliça, ela já é maior do que a treliça. E aí você precisa aumentar essa treliça, ou dar um reforço na treliça. A treliça talvez agora já perdeu a força e não aguenta mais o peso da planta, então você precisa fazer reforços. Então, essa ilustração de como a treliça e a videira funcionam, cooperam um com o outro, é uma ilustração daquilo que é a igreja. A igreja é uma mistura de treliça, de estrutura e de videira, que é de fato a vida, né? Onde está a planta. Então, a igreja é uma mistura dessas duas coisas. A videira somos nós. O trabalho básico do ministério cristão é pregar o evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo e ver pessoas sendo convertidas, transformadas e amadurecidas no evangelho. Se nós fôssemos definir a missão da igreja, essa seria uma boa frase para definir o que é a missão da igreja. O trabalho do ministério cristão é pregar o evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo e ver pessoas convertidas
transformadas e amadurecidas no Evangelho. Essa é a definição do que é a igreja, do que é o ministério que Cristo nos deixou. E essa é a obra de plantar, de regar, de fertilizar, de cuidar da videira, certo? Então, nessa ilustração, o trabalho de fazer tudo isso, de fazer pessoas chegarem ao conhecimento do Evangelho, crescerem nisso, serem transformados, vencerem pecados, tudo isso é trabalho da videira. É a obra de plantar, de regar, de fertilizar e de cuidar da videira. Então, essa é a videira. Quando a gente diz que a igreja é uma mistura de videira e de treliça, essa é a ideia da videira. O ministério da videira é você cuidar das pessoas, você fazer elas crescerem, você confrontá-las nos seus pecados, trazer a palavra de Deus para que elas vençam os seus pecados, operar crescimento por meio da instrução, maturidade, tudo isso é trabalho de videira. Nós estamos trabalhando na planta em si e não na estrutura que sustenta a planta. A treliça é a estrutura necessária para ajudar a sustentar a videira e ajudá-la a crescer de forma saudável e organizada. Então, quando a gente pensa na treliça, a gente pensa naquela armação de madeira ou de metal que vai dar uma forma àquela videira, vai permitir o seu crescimento organizado e saudável. O ministério cristão precisa de uma estrutura de suporte. E aí nós estamos vendo aqui, nós queremos ministrar a todos os irmãos, não é isso? A gente quer que os irmãos sejam impactados pela pregação da palavra. Então, nós estamos, nesse momento, construindo uma treliça zona ali. Por quê? Porque é só porque a gente quer construir um prédio grande? Não. É porque essa estrutura ela vai cooperar com o crescimento da igreja, nos dando um local em que nós podemos estar mais concentrados, todos reunidos, talvez com um melhor equipamento de som, para que não haja distrações ao ensino da palavra, ao nosso louvor a Deus. Então, é uma estrutura de suporte para que a videira cresça. O local de culto é isso. A administração. Nós organizamos pessoal aqui na igreja. Tem pessoas liderando certos ministérios. Tem alguém que deve estar de olho na propriedade da igreja, no patrimônio da igreja. Pessoas cuidando de finanças. Existem líderes para a igreja, para cuidar dela. Então, toda essa estrutura, local de culto, horários de culto, ensaios para o louvor, tudo isso é trabalho de treliça. É aquilo que é a estrutura necessária para que a videira cresça. E à medida que a videira cresce, a treliça vai precisar de atenção e do trabalho inestimável de obreiros de treliça. E aqui é um ponto importante porque nós podemos correr o risco de, a videira é o crescimento espiritual das pessoas, é o amadurecimento, é a vitória contra o pecado. Então, esse é o trabalho mais importante. E aquelas pessoas que trabalham limpando a igreja, ou trocando uma lâmpada, ou fazem qualquer tipo, ou os músicos que estão aqui só para cantar aqui na frente, para se apresentar, esse é um trabalho menos importante. É um trabalho que não é um trabalho espiritual, assim, né? Como alguém que está discipulando outra pessoa, como o pastor que prega, como... Nós podemos pensar dessa forma. Mas aí você chega na igreja e está cheio de poeira nos bancos. E você tem rinite alérgica. Aí você começa a espirrar. Aí você tem que sair. Você perde o trabalho de videira, de pregação, de louvor ao Senhor, porque houve um descuido com a treliça. Porque a igreja estava toda empoeirada e você tem rinite alérgica e precisou sair. Ou a igreja é pequena demais, está todo mundo abarrotado, criança chorando de um lado, criança chorando do outro, menino gritando, cachorro entrando pelo meio da igreja.
E aí você perde a concentração no culto, porque a igreja é pequena demais, as crianças não têm um local apropriado. Então, essas coisas não são de pouca importância. À medida que a igreja cresce, essa estrutura precisa de mais atenção. Então, nós não devemos entender o trabalho de treliça, esse trabalho para sustentar a obra da igreja, como sendo um trabalho de menor importância, ou de pouca importância. Eu acredito que de menor importância sim, mas não de pouca importância, porque ele vai afetar o trabalho da videira. Então, esse é o conceito aqui de treliça e de videira. A videira é a vida orgânica da igreja, de irmãos ministrando na vida de irmãos, fazendo os outros crescerem, trazendo outras pessoas ao conhecimento de Cristo, amadurecendo juntos em Cristo. E a videira é tudo aquilo que sustenta isso, que faz com que essas coisas funcionem, certo? Só que existe um problema muito comum. É que normalmente, irmãos, só deixar claro, se tiver alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. O microfone está aqui e a gente passa para os demais irmãos. Então, problema muito comum é que na maioria das igrejas o trabalho de treliça predomina. Ele toma de conta do trabalho de videira. As pessoas estão muito envolvidas em trabalhos relacionados à treliça da igreja, à estrutura da igreja, à estrutura de suporte dos ministérios, e não estamos envolvidos, de fato, no crescimento da videira, da planta em si, que somos nós. Então, muitas vezes, é muito comum que o trabalho da treliça predomine. E é nesse ponto que eu gostaria de fazer essa pergunta a respeito da nossa igreja. Qual é a condição da treliça e da videira na nossa igreja? Você pensar na nossa igreja, o que é que está sendo mais feito? Pense na sua vida aqui nessa igreja. Que tipo de trabalho você faz na igreja? Eu não digo aqui no culto em si, mas em relação à igreja, fora do culto. É muito provável que na nossa igreja, como na maioria, o trabalho da videira eu coloquei errado aqui. O trabalho da treliça tenha tomado de conta do nosso foco. As pessoas estão envolvidas em muitas atividades, em arrecadação de recursos, ensaios, em cargos de ministérios, em reuniões, mas o trabalho de crescer a videira, de ministrar de fato a vida dos irmãos, recai sobre poucas pessoas. E eu não estou dizendo aqui que nós não devemos arrecadar recursos, não estou dizendo que nós não devemos ter ensaios, nós não devemos ter divisões de cargo de ministério, não devemos ter reuniões, mas muitas vezes o nosso foco está nessas coisas. E não existe nenhuma pessoa a quem nós estamos individualmente ministrando, ajudando a crescer, ajudando a resolver um problema espiritual. Você que está no ministério de louvor, ou ministério de patrimônio, ou no ministério de multimídia, tem alguém a quem você está ministrando, a quem você está servindo com a palavra, quem você está cooperando no crescimento espiritual dessa pessoa? Não estou só colocando esses 3 ministérios aqui, não. Qualquer ministério da igreja, o que você faz na igreja? Além daquilo que você faz em relação à treliça da igreja, você está envolvido no crescimento de algum irmão? Ou no evangelismo de algum descrente? Esse é o trabalho de videira, de levar as pessoas ao conhecimento de Cristo, à transformação em Cristo e ao amadurecimento em Cristo. E esse é um trabalho de todos nós. E a realidade é que as pessoas estão envolvidas em todas as atividades, mas o trabalho de crescer a videira
recai sobre poucas pessoas. Então, se essa é a situação de muitas igrejas, o que é que nós vamos esperar ver? Se essa é a situação da nossa igreja, se a maioria das pessoas está focada em algum, e isso quando está, tem pessoas que só assistem, certo? Isso quando está. Se as pessoas estão focadas apenas no trabalho da treliça e não no trabalho da videira, qual é a situação que nós devemos esperar ver na nossa igreja? A videira parece cansada, acho que é isso mesmo. A videira parece cansada, sem vitalidade, com folhas sem brilho, com flores murchas e menos abundantes, sem brotos novos nascendo. Essa é a condição de muitas igrejas, talvez parcialmente da nossa igreja. E eu tenho visto uma tendência comum em igrejas de disfarçar essas deficiências por meio de eventos. Olha, quando você vê uma igreja, olhar para uma igreja que tem eventos demais, você pode confiar que aquela igreja está declinando e ela está querendo disfarçar isso por meio de eventos. Eventos é como se fosse a planta está morrendo, então vamos lá na loja de decoração, pegar um bocado de plantinha artificial e enfeitar a treliça com flores artificiais. É mais ou menos essa a ideia. Mas as pessoas de fato não estão crescendo espiritualmente. Elas estão vindo para eventos, para serem entretidas. Mas elas não há crescimento na vida delas, não há ministério delas umas para com as outras. Outra situação que se pode ver é que o pastor está cansado, sobrecarregado, é pouco apreciado, está desencorajado, porque o trabalho fiel a cada semana não parece estar produzindo frutos, porque tem recaído só sobre ele e sobre alguns poucos. O pastor gostaria de ver outros envolvidos na obra da videira, de treiná-los, mas ele está ocupado demais com o patrimônio, com a administração, com finanças, com eventos. Então ele não tem tempo para treinar, para investir pessoalmente na vida de outras pessoas, para que essas pessoas possam investir na vida de outras pessoas, porque ele está ocupado com essas coisas. Então essa é a condição de muitas igrejas: pastores cansados, sobrecarregados, muito envolvidos com coisas que não são a sua prioridade bíblica e sem tempo para treinar trabalhadores da videira, de pessoas ministrando na vida de outras pessoas, e a igreja sofrendo com isso, às vezes sem saber que está sofrendo, porque ela está entretida, mas está sem crescimento de fato. Os pecados estão apenas escondidos, disfarçados, e as pessoas não estão lidando com eles. Existe uma certa religiosidade, existe uma certa aparência externa, mas não existe, de fato, vida. Por dentro, ela está morrendo. E aí a pergunta é: por que isso acontece? Por que o trabalho de treliça geralmente predomina? Por que as pessoas querem se envolver no ensaio do grupo de louvor, ou num ministério de multimídia, ou no ministério de eventos, ou no ministério de sei lá o quê? Por que os diáconos gostam de reunião? Por que essas coisas acontecem? Por que nós nos focamos nessas coisas? Preferimos estar cuidando do patrimônio do que estar de fato envolvido na vida das pessoas. E a primeira razão é a facilidade. O que é mais fácil? Responda essa pergunta. O que é mais fácil? Participar de um mutirão de limpeza e pintura da igreja, ou bater na porta do seu vizinho e compartilhar o evangelho com ele? O que é mais fácil para você? O que é mais fácil? Ensaiar para uma apresentação
ou confrontar o pecado de um irmão? O trabalho da treliça é mais fácil e menos ameaçador. Essa é uma das razões por que as pessoas se focam nessas coisas. Eu estou tocando violão na frente, eu estou servindo a igreja. Está. Em certa medida está. Agora, e sobre o trabalho da videira, que é sua responsabilidade também? O trabalho de treliça é mais pessoal, requer oração, requer dependência de Deus, requer disposição de abrir a sua boca e falar da palavra de Deus de alguma forma na vida de outra pessoa, seja para trazer ela ao conhecimento do Evangelho, seja para confrontar, seja para edificar, seja para encorajar em algo, seja para dar um conselho em uma situação em que alguém precisa de sabedoria. Então, o trabalho da videira é mais pessoal, e ele exige mais da sua parte de estudar as Escrituras, de depender de Deus e orar por aquela situação. Então, é pecaminosamente natural nós evitarmos esse nível de envolvimento. É natural. É pecado, mas é natural nós evitarmos esse nível de envolvimento. Porque é mais fácil nós cooperarmos generosamente, é mais fácil nós motivarmos pessoas para um mutirão, é mais fácil a gente vir ensaiar para o louvor do que se envolver de fato na vida das pessoas. A outra razão é a visibilidade. O trabalho de treliça parece mais impressionante que o trabalho de videira. O trabalho de treliça é mais visível, é mais estrutural, é mais fácil de apontar progressos palpáveis e mensuráveis. Às vezes até a gente elogia certos pastores. Rapaz, aquela igreja lá que quem construiu foi aquele pastor, o prédiozão lá, tá vendo? A gente aponta para essas coisas, para o prédio que foi construído. E nós podemos pensar nessas coisas como algo que a gente teve uma reunião. É trabalho de treliça. A gente precisa dessa reunião para organizar algumas coisas. A gente saiu dessa reunião com alguns alvos, com algumas metas a fazer, uma divisão de trabalho. Dá para a gente olhar para essa reunião e medir. Nós fizemos alguma coisa. Um evento, tinha muita gente, tudo organizado, bem decorado. Dá para a gente apontar, olha, teve as fotos que foi postado no Instagram. Você mostra uma coisa para as pessoas. Eu fiz uma coisa e está aqui, mostrei. É visível. Um orçamento, uma construção. Né? Nesses 3 meses, nós vimos o progresso da construção. Tem parede aí, tem coluna, tem ferro, tem concreto. A gente dá para apontar o crescimento da obra da igreja. Agora, nesses 3 meses, você talvez esteve lidando com alguém numa situação, num casamento difícil, ou algum irmão. Nesses 3 meses, você conseguiu ver realmente um progresso que foi encorajador? Assim, há uma mudança. Esse rapaz, em 3 meses, aquela pessoa mudou da água para o vinho. E é muito mais difícil. É muito menos visível. O trabalho da videira, o progresso, muitas vezes só é visto a longo prazo. Uma conversão, a pessoa que eu passei 3 meses estudando a Bíblia com aquela pessoa. Terminou, foi meio que nada. Abandono de pecado, passei 6 meses confrontando aquele irmão, ajudando ele confessando pecados para mim, e aí caiu de novo. Crescimento em maturidade. Rapaz, aquela pessoa não vai deixar de ser melindroso, não, de se ofender por qualquer coisa. Aí você trabalha por anos com essa pessoa e nada de mudança. Então, o trabalho de videira, o progresso é lento e é difícil de perceber no curto prazo.
Então, é menos visível. Então, nós achamos que estamos fazendo pouca coisa. Quando nós nos colocamos a ler a Bíblia com uma pessoa, a ler um livro junto com outra pessoa, a aconselhar, nós não vamos ver o progresso imediatamente. Nós criamos expectativas falsas quando nós achamos que vamos ver esse progresso no curto prazo. Para já estar com 2 meses, eu desisto, não dá mais não. Aquele ali não muda não. Então, essa é uma das razões, visibilidade. Outra razão, eu estou aqui nem estou passando. Institucionalismo. O foco do trabalho da Treliça se origina de uma visão institucional do ministério da igreja, que pode resultar em muitas pessoas estarem no prédio da igreja durante a semana, em atividades de vários departamentos, mas que produz pouco crescimento e discipulado. A gente não deve se enganar de que por ativismo religioso. Nós podemos criar eventos aqui para ter alguma coisa acontecendo na igreja na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Podemos ter várias coisas acontecendo aqui na igreja e diferentes pessoas aqui no prédio da igreja durante a semana, funcionando e dá uma aparência de vitalidade. Mas procure examinar o resultado disso, em termos de crescimento espiritual de fato, em termos de discipulado, de pessoas ajudando outras pessoas a imitar a Cristo, que é a definição de discipulado, aprender a Cristo. Então, quando nós imaginamos ministério da igreja, a gente pensa em alguma coisa acontecendo aqui no prédio da igreja. E essa é uma visão institucional. O prédio ganha centralidade. Os eventos gerais da igreja ganham centralidade. E aí as pessoas acham que por estarem envolvidas, por estarem no culto, por não faltarem nenhuma programação, estão envolvidas no crescimento da igreja, o crescimento orgânico da igreja. Isso também se deriva de uma visão profissional do ministério pastoral, na qual o trabalho de ministrar a palavra à vida das pessoas é visto como uma responsabilidade daqueles que são pagos para isso. Quem é pago para estudar a Bíblia é o pastor, é o líder dos jovens. Então, essas são as pessoas que são pagas para isso. Então, quando eu tenho uma coisa a confrontar um irmão, eu tenho que chamar aquele que é pago para isso. Se eu tenho uma coisa a trazer, uma desavença com o meu irmão, eu preciso chamar o pastor, porque ele é pago para isso. E não é o que as Escrituras nos ensinam. Se tem o irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então, não traga o pastor. Faça o seu trabalho, como membro do corpo de Cristo. Mas, quando nós desenvolvemos essa visão da igreja como algo institucional, que tem a ver com o prédio em si, com as atividades oficiais da igreja, nós iremos focalizar na treliça e não na videira. Quando a gente tem uma visão profissional do ministério da palavra, como sendo algo para poucos, especialmente se forem pagos, nós vamos achar que nós não precisamos nos envolver com isso. Outra razão é o cansaço. E essa tendência é mais presente à medida que nós envelhecemos. Nós podemos nos cansar do trabalho da videira e absorver cada vez mais responsabilidades organizacionais. E isso aqui, especialmente para pastores, eu diria, e os irmãos que estão mais profundamente envolvidos, de fato, na ministração na vida de outras pessoas. Cansa. E nós temos a tentação de ver essas mesmas coisas. Não está tendo progresso. Não é algo visível, as pessoas não estão apreciando isso. E à medida que se envelhece, vou pegar uma coisa que de fato eu vejo crescimento, eu vejo resultado. Isso também pode ser o resultado, esse cansaço, do fato de que nós somos percebidos como trabalhadores da videira bem-sucedidos. O pastor realmente ministrou pessoalmente na vida de muitas pessoas e ele fez muito bem. Então,
por ele ter feito muito bem, então ele é convidado a deixar de fazer aquilo que ele fez bem para falar a respeito, deixar o trabalho da videira para simplesmente falar sobre o trabalho da videira aos outros, ao invés de fazer pessoalmente. É mais cômodo. E se eu estou cansado de tanto fazer isso, é algo que eu posso fazer, eu estarei servindo de alguma forma, mas não é trabalho de videira, é trabalho de treliça. E aqui, algum comentário, irmãos, ou alguma pergunta? Antes de eu passar para esse último ponto aqui. Fiquem à vontade. Se não, vamos para frente. A qualquer momento, fiquem à vontade para comentar. Então, Mateus capítulo 28. Novamente, se os irmãos abriram lá. A videira e a grande comissão. Esse seria o ponto que eu quero explorar aqui. Então, como é que nós chegamos até aqui? Nesse ponto. E eu gostaria de algo que teve muita influência para a forma como nós chegamos a esse ponto, tem a ver com o movimento moderno de missões. Alguns irmãos talvez já ouviram falar de William Carey, que foi um missionário da Inglaterra, que ele é considerado o pai do movimento moderno de missões. Então, esse movimento que nós vemos hoje de enviar missionários para o mundo, até de formar agências missionárias para levantamento de sustento e envio, essa forma organizada como nós vemos hoje, tem a sua origem nesse homem, na visão desse homem aqui, William Carey. Então, na época dele, era muito comum a ideia de que a grande comissão de Mateus 28, 18 a 20, esse texto que nós lemos, havia sido cumprida pelos apóstolos. Isso aqui já foi cumprido pelos apóstolos. Ele estava lidando com a igreja da Inglaterra, que é uma igreja altamente institucionalizada. É uma versão protestante da igreja católica. É muito institucionalizada. Então, como resultado dessa visão, a igreja, na sua época, havia abdicado da sua responsabilidade de fazer discípulos de todas as nações. E havia se concentrado na instituição igreja em si. Então, Carey, ele via o ide de Jesus Cristo como um mandato missionário de enviar missionários ao redor do mundo. Então, ele pegou Mateus capítulo 19 e ele focalizou nessa palavra, ide, e deu início a esse movimento de missões. Então, essa ordem do Senhor, ela traz a ideia que nós precisamos enviar pessoas às nações, e aí o movimento se inicia. A pergunta é: será que a ênfase de Jesus Cristo está no verbo ir aqui? Será que é isso que Jesus Cristo está enfatizando aqui? Ou será que William Carey, por causa do seu contexto, de que o id não estava sendo feito de jeito nenhum, enfatizou exageradamente este ponto aqui? Ou será que pessoas posteriormente entenderam errado William Carey e passaram a enfatizar excessivamente esse ponto do id? Então, esse é o ponto que nós precisamos conversar. Será que a ênfase nesse texto está em ir e que nós só estamos fazendo os discípulos se nós formos? Então, versículo 19, nós temos essa frase: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o verbo principal aqui, irmãos, dessa passagem, não é o verbo ide. O verbo principal dessa passagem aqui não é o verbo ide, mas o verbo fazei discípulos, discipulai.
poderíamos dizer assim. É o único verbo aqui que está no imperativo, que é uma ordem, certo? Esse é o verbo principal. E os outros verbos aqui, embora o verbo ide aqui esteja sendo traduzido como uma ordem, e eu vejo boas razões para isso, ele não é um imperativo também. Ele não é no texto original, ele não é da mesma forma que o verbo fazer discípulos. Os verbos ide, batizando e ensinando, eles estão em uma outra forma verbal, que a gente chama de particípio. E para que isso serve? Será que boia na água? Um particípio? Um particípio é um tipo de verbo que dá detalhes a respeito do verbo principal. Então, quando nós analisamos um texto, nós precisamos identificar qual é o verbo principal aqui e quais são os detalhes sobre isso. O verbo principal aqui é fazer discípulos. E quais são os detalhes a respeito de fazer discípulos? Nós temos o detalhe do ide, o detalhe do batizar e o detalhe do ensinar. Então, o ide, ele descreve o contexto em que o fazer discípulos deve ocorrer. Fazer discípulos deve ocorrer no contexto de ir. Nós não fazemos discípulos parados. Então, existe uma necessidade de ir. E o fazer discípulos ocorre dentro desse contexto. Batizando e ensinando, eles descrevem os meios pelos quais discípulos são feitos. Certo? Como é que você faz discípulos? Batizando, fazendo com que aquela pessoa se identifique com Jesus Cristo, professe publicamente a sua fé em Cristo e ensinando ensinando a obediência. Discípulos são feitos quando eles são batizados e eles são ensinados. Esses são os meios de fazer discípulos. Então, eu queria trazer uma ilustração aqui de tudo aquilo que eu estou falando aqui. Nós temos o ide, certo? Que é o grande contexto em que discípulos são feitos, esse círculo interno. E como é que se faz discípulos? Batizando e ensinando. Fazer discípulos batizando e ensinando ocorre no contexto do ir. Então, a grande comissão aqui, ela não nos ensina que há uma necessidade de eu ir para uma outra nação para fazer discípulos, mas também não ensina que eu devo ficar parado. Fazer discípulos ocorre no contexto de ir e envolve batizar e ensinar. Então, o foco aqui está no discipulado. E isso não significa que nós devemos parar de enviar missionários para pregar o evangelho onde ele ainda não foi ouvido, mas nós precisamos enxergar o fazer discípulos como uma tarefa central nas nossas casas, nas nossas vizinhanças e na nossa igreja. E não como uma tarefa para pastores e missionários profissionais, para aqueles que saíram do meio da sua família, foram para outro local, e esses é que fazem discípulos. Não. Todo discípulo de Cristo é um discipulador. Por onde ele vai, o ir é necessário, mas o foco, por onde ele vai, o seu foco é fazer outros discípulos de Jesus Cristo. Então, a grande comissão é um mandato que torna fazer discípulos a agenda normal e a prioridade de toda a igreja e de cada discípulo de Cristo. Se o ide é o contexto e todos nós, e isso se aplica a todos nós, então fazer discípulos é algo para você, no contexto em que você se encontra. Se Deus tem lhe chamado para ser um missionário em um outro país, você tem esse desejo ardente no seu coração, amém por isso. Você vai fazer discípulos lá. Se Deus tem lhe chamado
a ser um empregado, uma empresa, essa é a sua condição de vida agora, você tem a responsabilidade de fazer discípulos nesse contexto. Então, nós fazemos discípulos no contexto de ir, e nós fazemos batizando e ensinando. Então, fazer discípulos deve ser a agenda normal e a prioridade da vida individual de cada um de vocês. E quando a gente fala de fazer discípulos, não estamos falando apenas de evangelizar. Quando você está confrontando o pecado de um irmão que tem 30, 40 anos de convertido, e você está ajudando ele nessa questão, você está discipulando ele. Você está ajudando ele na imitação a Cristo. Irmão, essa sua atitude, esse seu ato que você cometeu, não condiz com o fato de que você é um cristão, que você é um imitador de Cristo. Então, você está discipulando essa pessoa. Ela já passou pelo discipulado há 30 anos atrás, aquilo que nós falamos como discipulado. Mas você, ao confrontá-lo e incentivá-lo a imitar a Cristo naquela situação que ele está vendo, você está discipulando. Então, ser um discípulo de Cristo é ser chamado a fazer novos discípulos. Então, cada um de nós somos chamados a fazer novos discípulos, no contexto de ir em que nós nos encontramos. Então, o alvo da igreja é bem simples, é fácil de medir. Nós estamos fazendo e nutrindo verdadeiros discípulos de Cristo? Essa é a pergunta que nós precisamos responder, se nós estamos abraçando a missão de Cristo. Qualquer outra coisa é secundária, comparado com essa pergunta aqui. Nós estamos fazendo e nutrindo verdadeiros discípulos de Cristo? Quando o foco da igreja está em preservar programas e estruturas tradicionais, o alvo do discipulado é perdido. E muitas vezes nós focamos nessas coisas, focamos em preservar aquilo que nós sempre fazemos. Rapaz, a gente sempre fez assim. A gente nunca fez de outra maneira. Rapaz, esse prédio aqui tem tanta história. E a gente se focaliza nas estruturas, na forma como nós sempre fizemos. E não fazemos essa pergunta. Essa forma, como nós estamos fazendo, está ajudando, cooperando a fazer e nutrir os verdadeiros discípulos de Cristo? O fato de que ela fez no passado não necessariamente indica que está fazendo no presente, certo? Então, isso não é a gente está disposto a modificar algo porque no passado deu certo, nós nos apegarmos a programas e estruturas tradicionais. Nós não estamos criticando aquilo que foi feito no passado. Porque deu certo no passado, funcionou para fazer discípulo no passado, não significa que necessariamente vai funcionar agora. E nós não estamos falando aqui de evangelismo, de você estar falando contra... Nós estamos falando da estrutura, da forma de se organizar que contribui para isso. Nós podemos mudar a forma de organização, as estruturas. Nós não podemos mudar aquilo que é básico e essencial. Discípulos se fazem batizando e discipulando e ministrando a palavra. E sempre deve ser assim. Agora, nós podemos nos organizar de uma forma diferente para que isso aconteça de fato? Podemos e devemos, à medida que nós avaliamos o nosso contexto atual. Então, a ordem de fazer discípulos é o critério que determina se a nossa igreja está de fato engajada na missão de Jesus Cristo. Então, nós temos vários ministérios na igreja. E nós podemos nos apegar a esses ministérios. Certo? E aí, não, rapaz, às vezes a gente acha que é talvez uma afronta ou um retrocesso nós, por exemplo, acabarmos um ministério. Ou fundirmos esse ministério com outro ministério. A pergunta tem que ser feita: esse ministério
está contribuindo para esse alvo de fazer discípulos? Se não está, como é que a gente modifica? Há esperança de se modificar? Há alguma ideia de misturar junto com outro ministério para que isso aconteça de forma melhor? A missão da igreja é essa. Então, nós precisamos fazer com que as coisas que nós fazemos contribuam para essa missão, certo? Então, o nosso foco é o discipulado, e não é um foco dos profissionais pagos para isso. É um foco da sua vida. Se você não está fazendo discípulos, se você não tem alguém a quem você ministra na sua vida a palavra, seja para evangelizar, ou seja para encorajar, ou para confrontar, ou para crescer junto, você está aquém do que um discípulo de Cristo deve fazer. Todo discípulo é um discipulador. Todo discípulo tem a responsabilidade de fazer outros discípulos. Algum comentário? Seu Nelson ali atrás. Já faz um bom tempo que eu li esse versículo aqui, de Mateus 28, 19, da seguinte forma: portanto, indo, fazei discípulos. E a ideia é exatamente que a ênfase está no fazer discípulos e não no ir. E a palavra indo aqui se aplica ao nosso dia a dia. A primeira pessoa que compartilhou o evangelho comigo, compartilhou em um ambiente de trabalho. E era um crente comum, se podemos usar essa expressão. Não era um pastor, não era um missionário, mas era um crente comum que no seu ambiente de trabalho estava fazendo discípulos, estava compartilhando o evangelho de Cristo. E isso longe dos olhos da igreja. Então, um trabalho que não era visível à igreja como um todo. Então, é muito importante nós entendermos que cada um de nós, cada crente, tem essa responsabilidade e esse privilégio, né? Então, é muito bom poder rever, né? Poder ouvir novamente a importância do fazer discípulo, ao invés de focar no ID, porque quando a gente foca no ID, a gente imagina que tem que sair para algum lugar para evangelizar. Que evangelizar tem que ter hora marcada, tem que ter um dia da semana para fazer. E quando evangelizar e fazer discípulo é algo que deve acontecer naturalmente na nossa vida. Alguém mais? Pastor Edmundo? Pastor, eu queria até fazer uma pergunta, nesse sentido de fazer discípulo, porque eu ouvi um irmão falando de que o crente que não faz discípulo, ele está pecando e se eu não estou aqui equivocado, precisaria ser disciplinado. Então, eu queria saber até que ponto isso aí vai, né? Sim. E o outro lado também eu queria falar é que essa questão também, quando tem um ministério que a história restrito a alguns. Então, no caso, pode que os outros fiquem com o pensamento, a ideia. Então, o evangelismo é só para aquele que está num grupo. Sim. Eu acho que isso limita. Isso. Né? Ok, é só isso mesmo. Certo. Sobre a primeira pergunta, se alguém que não está fazendo discípulo está pecando, está. É uma ordem de Jesus Cristo. O que nós precisamos só corrigir aqui é o que é que significa fazer discípulos. Se nós pensarmos, aquele irmão está pecando porque ele não está fazendo discipulado crescendo em Cristo com ninguém, ou qualquer outro programa de discipulado que você faça, ou o Evangelho de João para o povo brasileiro, que são algumas apostilas que a gente usa. Então, se a sua visão, fulano de tal não está fazendo discípulos, é essa, então, nesse ponto, está errado. Quem está fazendo essa acusação está errado, certo? Mas você
está envolvido na vida de alguém, discipulando essa pessoa, ajudando ela a imitar a Cristo? Se você não está, você precisa ser discipulado. E aí, quando eu falo discipulado, não estou dizendo que você precisa passar novamente pelo crescendo em Cristo. Você precisa de alguém que vá ministrar na sua vida e lhe incentivar a isso. Se você está enxergando algum irmão que não está envolvido no ministério a outras pessoas, seja no evangelismo, seja algum outro irmão, esse é um seu alvo de discipulado. Você precisa discipular essa pessoa, no sentido de ser um exemplo para ela, de encorajar a fazer isso. Então, essa seria uma forma de você discipular essa pessoa, ainda que seja talvez um crente de 15 anos de conversão, certo? A outra pergunta era sobre... eu esqueci. Não, então... Aí, normalmente, entra como é que nós entendemos disciplina, a palavra disciplina. Então, se a gente... nós podemos... Esses irmãos podem estar sendo envolvidos numa disciplina de restaurar de pecado. Mas tinha uma outra pergunta depois que você tinha feito. Não, só fiz essa sobre... Não, eu só sobre falei do ministério que seria restrito, essa parte aí. Mas eu queria agora, o seguinte, que se essa parte que é para toda a igreja, de fazer discípulo, e se não está fazendo, então isso se torna um pecado, então tem outros mandamentos na Bíblia, que é o que eu vou perguntar, por exemplo. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perdoai. Então, se isso não está fazendo entre nós irmãos, isso também não seria pecado? Também. Tudo que é ordem na Bíblia, tudo que é ordem na Bíblia não está sendo cumprido é pecado, que nós precisamos confrontar individualmente os irmãos. Agora, esses pecados se formam, amai-vos uns aos outros. Como é que eu não estou amando o irmão? Isso vai se mostrar de uma forma concreta. Irmão, aquilo que você fez não condiz com essa ordem de amar uns aos outros. Aquilo que você está deixando de fazer não condiz. Você pode apontar para um fato concreto. Mas, como discípulo de Cristo, se você percebe alguém nisso, é a sua responsabilidade de você confrontá-lo e discipulá-lo nesse sentido. A confrontação é uma forma de você discipular um irmão. Você está trazendo ele de volta à imitação a Cristo. Kelvin. Sobre a questão da visão de discipulado, né? Para mim, chegou na palavra discipulado, era só esse inicial aí. Mas eu estava pensando aqui durante o comentário do pastor Edmundo que o discipular, a gente foi incumbido como homem, casado, pai de família, eu ainda não sou, mas pretendo ser, de ser o cabeça do meu lar. Então, o discipulado começa dentro de casa, Isso. já sendo o marido e sendo o pai. Não quer dizer que você vai ser bem sucedido em todas as áreas, mas você está ensinando, no caso seria como uma responsabilidade minha de aprender, me esforçar, para discipular minha esposa, meus filhos, e assim até fazer eles começarem a fazer com os outros. Não ter uma visão só de, eu tenho que olhar lá para a casa do meu irmão para ver se ele está discipulando os outros irmãos. Né? Só para melhorar. Esse é o ponto de partida, é o seu primeiro ponto de discipulado. Você talvez está procurando fora. E, irmãos, isso é uma coisa tão... Eu desconfio que... E aqui eu tenho que ser muito cuidadoso na forma de dizer isso. Mas eu percebo igrejas com um linguajar missionário, certo? A boca da igreja é missões, certo? E quando se fala de missões, o que se entende é um país na África, ou o sertão do Ceará. Nós pensamos sobre missões lá fora.
E muitas vezes é porque nós não temos coragem de fazer aqui. A gente quer afagar o nosso ego. Rapaz, eu estou dando R$100 por mês para um missionário lá na África. Então, eu estou contribuindo para fazer discípulos. Então, nós focamos nessas coisas porque nós estamos falhando na nossa comunidade, mas nós temos uma mente missionária, porque nós estamos olhando lá para a África, estamos olhando lá para o sertão nordestino. Então, nós precisamos fazer um e outro. Não é uma questão de nós ignorarmos que outros países não ouvem o Evangelho, que precisam de traduções da Bíblia. Essas coisas são importantíssimas e nós precisamos ter uma visão muito além das nossas fronteiras para o evangelismo. Mas isso não deve ser uma desculpa para eu falhar próximo de mim. E o mais próximo de mim é a minha casa, né? Depois disso, a minha comunidade. Então, nós devemos ter o cuidado de nós não desenvolvermos não sermos chamados, aquela igreja é uma igreja missionária, porque ela sustenta 10 missionários em outros países. Será que é uma igreja missionária? Mas quando a gente fala de missão, a gente está falando disso aqui, Mateus 18. Essa é a missão. Aquela igreja é missionária. Ela está fazendo discípulos no meio dela, na comunidade em que ela está? Então, se não está, não dá para dizer que aquela igreja é missionária, por mais que ela tenha missionários espalhados pelo mundo todo. Então, seria aquela mesma coisa da Treliça e a Videira. É mais visível eu dizer que eu tenho 10 missionários, um na Ásia, na Europa, na América do Sul. É mais visível. Mas talvez é para esconder uma falta de coragem de fazer aqui perto de mim. Porque aqui é mais ameaçador. Eu mandar R$1.000 por mês para uma pessoa é menos ameaçador do que eu chegar a bater na porta do meu vizinho. Certo? Algum comentário? Alguma pergunta? Então, irmãos, nós vamos continuar com esse estudo aqui, refletindo sobre a forma como nós podemos desenvolver isso. Aqui, o de hoje foi só para atiçar mesmo. A ideia é de nós estudarmos também formas de como fazer isso, certo? E nós avaliarmos. Nesse momento, irmão, só queria deixar algo claro para os irmãos. Nós estamos numa fase de reavaliação dos ministérios, certo? Nós estamos pensando, atentos aos ministérios da igreja. E vocês já devem ter visto algumas ideias de modificações que já têm surgido de alguns ministérios. Então, a ideia é de que nós, de fato, pensemos nos ministérios de como eles estão contribuindo para essa missão aqui, certo? Não apenas para sustentar a treliça da igreja, mas de fazer a videira crescer. De forma que nós precisemos dar uma extensão na treliça, modificar a forma como nós fazemos para sustentar o crescimento da videira. E o fato é que, se de fato essa igreja começa a crescer nesse sentido, nessa direção de trabalho da videira, pode ser que seja um crescimento desorganizado. Sempre vai haver desordem. E às vezes pode ser necessário essa desordem. Rapaz, isso é uma coisa que me deixa alegre, às vezes eu ver essa desordem na igreja, de uma certa medida. De vez em quando eu sei de um irmão que está discipulando o outro irmão que eu nem sabia que estava fazendo. E eu não preciso saber. Eu gosto de saber porque eu me alegro. Mas eu não preciso saber que você está ajudando um casal que está passando por uma crise no casamento. Se eu souber, amém, eu vou me alegrar por você, eu vou poder até lhe dar conselhos de como fazer, lhe dar alguma ferramenta para isso. Mas nós precisamos ter um certo nível de desordem
no sentido de que o pastor não está vendo isso aqui acontecer, não, mas então eu vou lá. Depois que eu resolver, aí eu vou falar para o pastor, trazer o relatório. Mas uma igreja que está crescendo, ela cresce de forma desordenada e a gente precisa dar atenção para esse crescimento, para organizar isso. É como uma planta mesmo. Nós somos um organismo vivo. Uma planta trepadeira, ela não vai crescer só em cima do caminhozinho que você fez, não. Às vezes ela vai se ramar para outros rumos, e você precisa organizar isso. Então, esse estudo aqui é o início de uma série que a ideia de nós criarmos estratégias e incentivarmos pessoas a lerem a Bíblia uns com os outros, a se encontrarem com regularidade num grupo menor, que não somente no prédio da igreja. E isso pode ser feito pelos vários ministérios. Pelo Ministério dos Homens, pelo Ministério de Jovens, pelo Ministério de Casais, pelo Ministério de Evangelismo, pelo Ministério de Exortação. Todos esses ministérios podem se organizar para esse alvo, certo? Então, a ideia é essa, nós não apenas pensarmos sobre o que nós devemos fazer, mas também criarmos estratégias para que isso aconteça, certo? Então, mas era só isso. Tem mais algum comentário por último? Alguma pergunta? Pastor Edmundo? Peraí, pastor Edmundo. Aqui é porque no que eu me referi nesses 3 partes que eu falei, é porque eu entendo de minha parte de que há uma coisa amortecida e, vamos dizer assim, adormecida, de que a gente leva tudo de uma maneira natural. Porque às vezes a gente pode estar precisando perdoar e não perdoar, de amar e não, né? Ou de anunciar o evangelho, não. E a gente leva isso de uma maneira natural. Não se importa. Então, eu falei porque isso, como você falou, a palavra atiçar, né? Foi essa palavra? Sim. Pois então isso pode nos reavivar, no sentido de que despertar e ver e rever o nosso dever. Se nessa área nós estamos falhando ou não. Sim. Por isso eu perguntei. Então, por isso, ore por nós, nesse sentido. Hoje à noite a pregação vai envolver um pouco disso também, no nosso texto de Colossenses, capítulo 3, versículos 12 até versículo 17, fala exatamente sobre nosso ministério uns para com os outros. Então, bom dia a todos e até a noite.